gente, boa noite. Bora lá para essa revisão de prova. Esperar vocês chegarem por aqui. Temos 80 questões de conhecimentos específicos dessa prova Inari. A gente não vai conseguir fazer as 80 questões em uma hora, né? Porque é isso que a gente tem, o Instagram nos proporciona da live. Mas aí, oi, boa noite. Mas aí a gente vai tentando responder o que a gente for conseguindo, tá? Eu tava entre o plantão e, enfim, né, a correria que foi hoje, eu consegui dar uma olhadinha em algumas questões, aí eu já consigo trazer, assim, minhas pontuações pra vocês. Eu consegui ir até a questão 71, e são 100. E aí eu não foquei dos conhecimentos gerais, né? A gente vai focar aqui nos conhecimentos específicos de psicologia, tá? E eu vou trazer algumas impressões, porque quem fez... Boa noite, Raíssa. Quem fez... Oi, boa noite. Bora chegando aí. Quem fez a prova consegue ter algumas... subsídios, né, para pedir recurso, inclusive das questões que eu consegui olhar. Minha ideia era conseguir todas, mas o plantão não deixou. Eu vi que uma cabe recurso e eu vou conversar com vocês sobre ela. Mas vamos lá, gente. Eu não sei se vocês conseguiram acessar a prova, né? Eu tinha deixado o link aí, mas eu vou lendo as questões aqui e a gente vai discutindo elas, tá? E aí qualquer coisa vocês vão aí comentando, a gente pode ir comentando as questões também, certo? Vou tentar ir vendo o chat aqui. Vamos lá, começamos da questão 21, tá? Entre as atribuições e exigências legais e regimentais da prática do psicólogo está a necessidade de haver um registro das informações decorrentes de prestação de serviços que possibilite a orientação e a fiscalização sobre o exercício prestado e a responsabilidade técnica adotada. Então, a gente está aqui vendo que ele está na parte de informações decorrentes de prestação de serviço, né? O exercício prestado e responsabilidade técnica adotada. De acordo com a resolução do CFP 001/2009 e CFP 001/2010, os documentos agrupados nos registros de trabalho realizado devem contemplar. E aí ele vem trazer 6 afirmativas, né? Que aí a gente precisa saber se deve contemplar. Os documentos agrupados, eles têm que ter isso aqui, tá? E aí o que é que diz? O item 1, identificação do usuário, instrumento. Item 2, demanda e objetivos de trabalho. Item 3, evolução do trabalho e procedimentos adotados. Item 4, registro de encaminhamentos ou encerramento. 5, cópias de outros documentos produzidos com data de emissão, finalidade e destinatário. E 6, documentos resultantes de aplicação de instrumentos de avaliação psicológica arquivados em pasta de acesso exclusivo do psicólogo. Então, antes de ir para as alternativas, gente, essa questão eu encontrei uma coisa nela, mas não acho que caiba recurso nessa questão, porque ele está falando que é de acordo com 2 resoluções aqui no enunciado, né? A 001/2009 e a 001/2010, só que pelo que eu procurei, não existe essa resolução do CFP 001/2010. Existe a 2009 e ela rege, né, os documentos aí, como a gente precisa registrar os nossos documentos psicológicos. E aí, a alternativa dessa questão, a alternativa certa, é a letra E. Inclusive, teve muita letra E. Quem saiu jogando letra E aí acertou muito, viu? Mas enfim, letra E que diz que todas essas, né, estão ali contempladas no que é que um documento agrupado dos nossos registros de trabalho precisa ter. Então a identificação tá certo, isso tá lá nos itens, bem certinho, tá lá na resolução 001/2009. E são todos esses itens aqui. Então, a correta é a letra E. E aí é uma questão que a gente precisaria mesmo conhecer a resolução, né? Quando a gente sabe da resolução, a gente consegue decifrar, porque não é aquela coisa que dá para ficar na eliminatória.
item 1 não é. Deixa eu ver se é o item 2. Não, é muito difícil para essa questão a gente fazer esse exercício, né? A gente realmente precisaria conhecer a resolução para poder conseguir responder essa questão. Mas é aí, letra E, certo? Quem chutou E arrasou. Pois é, Raíssa, porque teve letra E que só agou, tá? Inclusive, uma coisa que eu fui observando, é como eu disse pra vocês, eu só consegui ir até a questão 71, mas vocês vão ver mais pra frente, todas as questões que teve essas alternativas com afirmativas, né, pra marcar 1, 2 tá correta, 1, 2 e 3 é a correta, enfim, essas que tinham essas afirmativas, todas as alternativas eram as que estavam todas certas. E aí, tipo, porque geralmente eles mesclam, né, coloca lá um que tem o item 1 e o 2 correto, só, enfim, mas não, todas as questões dessas afirmativazinhas de itens 1, 2, 3, 4, 5 estavam todas as corretas. Achei isso muito curioso. E é algo a observar, sabe? Quem vai fazer aí provas de FGV, porque a gente tá observando isso aqui, pensando no Enare, né? Mas a gente tá falando da banca, né? A banca que fez essa prova foi a FGV. Então aí, se vocês forem fazer Enares futuros, né? Que a gente não sabe se vai ser FGV ainda, mas enfim. Outras provas de concurso dessa banca, né? Acho que já ficar ligada nessas coisas de como é que ela funciona. É assim que a gente vai entender na banca. Sim, eu percebi isso. Todo mundo que vi corrigindo estava marcando que estava tudo certo. Pois é. Muito estranho, né? Mas é isso. Vamos lá. Questão 22. Marcos tem 10 anos e é levado para atendimento psicológico por apresentar alteração no desenvolvimento da personalidade, com dificuldade na construção de uma imagem de si estável e na distinção entre mundo interno e externo. Eu grifei aqui, tá? Construção de uma imagem de si estável, ele estava apresentando dificuldade, e na distinção entre mundo interno e externo. Apresenta desorganização do pensamento e da conduta e um precário ajustamento à realidade. E a resposta dessa questão, esse enunciado todinho, essa última frasezinha, ajustamento à realidade, é que define pra gente que a resposta dessa questão é a letra A, que é psicose infantil. Por quê? Porque, claro que tem as outras coisas, né? A gente não pode considerar uma coisa isolada. Mas quando a gente olha para tudo isso, essa criança com a dificuldade na construção de imagem de si estável, a distinção entre o mundo interno e externo, a gente já começa a pensar na possibilidade da psicose. Se a gente olhar para as outras alternativas, não caberia. Porque as outras transtorno do humor, transtorno do espectro autista, déficit de atenção e hiperatividade e transtorno dissociativo e conversivo. A gente já bateria e já entenderia que talvez não é nenhuma das outras alternativas. Só que quando a gente lê que ele tem um precário ajustamento à realidade, geralmente psicose, em concurso principalmente, né? E aí eu tô trazendo aqui porque, enfim, a gente tá falando de uma banca que também faz provas de concurso. Quando tem psicose, já vem no enunciado alguma coisa sobre realidade, porque geralmente na psicose as pessoas têm dificuldade, né, de se relacionar com a realidade, com o senso de si, enfim. E aí aqui a gente já meio que mataria a questão por causa desse finalzinho. E aí a resposta é letra A, certo? 23. Gente, qualquer coisa vão comentando aí pra gente conversando, tá? Eu tô trazendo minhas impressões aqui pra gente conversar. A portaria, e aí essa daqui eu coloquei assim, específico, interroguei, porque teve muita questão que não era específica da psicologia dentro das questões específicas de psicologia, né? Essa é uma delas, porque é uma questão que a gente vai ver agora, a Política Nacional da Educação Permanente em Saúde. Essa questão poderia estar nos conhecimentos gerais, né? Porque é algo que não é só para o psicólogo, esse conhecimento aqui. Mas teve muito. Aí hoje eu estava comentando no plantão isso, aí as meninas disseram, mas mulher, foram 80 questões. Acho que o pessoal foi perdendo a criatividade, aí colocou umas questões de gerais no meio. Mas isso acontece muito, gente, assim, todos os concursos que eu já fiz, e provas também de residência e tudo mais, tem muito isso. Nos conhecimentos específicos, que era para ser só coisas voltadas à psicologia, tem muita questão que não é específica. Mas enfim, vamos lá, a questão.
A portaria de 1996, GNMS 2007, definiu as novas diretrizes e as estratégias para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, com o objetivo de evidenciar a importância da formação de recursos humanos para a consolidação do nosso SUS. A portaria reforçou o conceito de educação permanente como prática educativa. Para essa questão, a gente precisaria entender um pouquinho de educação permanente, né, da política. Teria que ter estudado aí a política. E aí ela traz que a alternativa correta já é a letra A. E aí vamos ver por que as outras estão erradas, tá? A letra A, ancorada no trabalho e no conhecimento prévio dos trabalhadores, na problematização da realidade, na aprendizagem significativa e na transformação das práticas. Quando a gente lê, a gente já percebe que a gente consegue entender um pouco da educação permanente aqui. Que, de fato, a palavra problematização está muito ligada à educação permanente, porque tem esse sentido de levar as pessoas, né, os profissionais de saúde, a problematizarem a realidade, o contexto e tudo mais. Né? Vejam, a gente precisa analisar as questões vendo muitas palavras-chave, sabe? Que a gente vai entender, tipo, a Política Nacional da Educação Permanente, quais são as palavras-chave? Problematização é uma delas, por exemplo. Então, a gente vai analisando assim, é assim que a gente estuda por questão, por exemplo. E aí as outras, né? Ela vem trazendo coisas bem semelhantes. Eu tenho uma agonia com essas questões, porque é aquela questão do detalhe. A gente precisa saber do detalhe, porque senão erra. E aí vem, ancorada, de novo, repete a palavra, só que agora no conhecimento técnico científico das instituições. Aí a gente já, não é das instituições, é dos trabalhadores. Aí já mata a questão aqui. Aí não vou nem ler o resto. Continuada, ancorada no conhecimento técnico científico das instituições. De novo, mesma coisa. Definida e voltada para a especificidade de cada grupo profissional do campo da saúde. Ancorada no conhecimento técnico científico das instituições formadas. De novo, não. E ainda não seria, talvez, de cada grupo da saúde, especificidade. Por mais que, né, a gente vá... e eu tô olhando a questão aqui com vocês, não tô nem vendo a portaria pra gente ir lá bem direitinho no que tá na portaria. Realmente tô tentando ajudar vocês a entenderem como é que a gente analisa questões e até responde assim, mas por eliminação mesmo. E aí, letra E, permanente, ancorada no acúmulo de conhecimentos técnicos científicos pelos trabalhadores, com o objetivo de promover as transformações das práticas de saúde. E aí poderia ficar a dúvida entre a letra A e a letra E. Só que aí é onde está a questão. Você realmente precisa saber da política. Porque você precisa entender que para a política da educação permanente, você precisa ter o conhecimento prévio dos trabalhadores e não o acúmulo, né, dos conhecimentos desses trabalhadores. Enfim, aí tem muita coisa que dá pra gente ir mesmo eliminando porque visualmente a gente já vê que tá estranho. E tem coisas que realmente não, mas a gente precisa mesmo ter lido a portaria, enfim. Deixa eu ver o que é que vocês estão comentando aqui. São quantas questões de conhecimentos gerais? São só 20. São 100 questões no total, 20 de gerais e 80 de específicos. É normal cair questões a respeito da abordagem psicanalítica? Achei o ó. Então, Camila... Para a FGV, muitas vezes é normal. A FGV é conhecida por gostar da psicanálise. E aí, eu só achei que foi muito mais do que ela já é. Assim, ela já é conhecida por isso, mas dessa vez ela se superou, viu? Muita gente criticando isso. E eu concordo, viu? Acho que a gente poderia abranger muita coisa. Não precisava ficar focado na psicanálise, né? Camila, eu comentei isso em sala de aula e minha profa disse que era comum cair psicanálise. Eu fiquei passada, não sabia que caía questões específicas de abordagens. Pois é, muito. E eu tô falando da FGV especificamente, mas é geral, gente, cai muita. Agora, nas outras, geralmente, cai as outras abordagens também, é uma coisa mais equilibrada. Dessa vez a FGV pegou mesmo, amando a psicanálise. Essa é a segunda vez que eu faço, porém foi a primeira com essa banca. Pois é, antes era OCP. Eu ainda não fiz, estou só pela fofoca e conhecimento também, é claro. Eu sempre tive uma dúvida de como eu deveria estudar para as questões de conhecimento geral. No caso, quais materiais seriam relevantes, recomendados para responder essas questões? SUS,
RAPS, NASF, etc. Então, que eu vou conseguir trazer para vocês, porque isso é bem mais aprofundado, né? De como é que a gente vai estudar a questão no passo a passo. Mas eu estou trazendo de uma forma geral, assim, como é que a gente pode fazer, né? Analisando a questão, porque não é só estudar por estudar. Eu vou lá e respondo a questão e pronto. Não. A gente precisa realmente analisar, entender a errada, né? É assim que a gente estuda por questão. 24, vamos lá, mas vamos falando aí. A depressão da adolescência, essa questão eu achei interessante. A depressão da adolescência é considerada uma depressão diferenciada, com causas e efeitos específicos. Isso porque a adolescência representa um período de construção de uma nova identidade a partir da separação dos pais, do abandono das referências da imagem infantil, inaugurando um processo de reconstrução que dê conta da nova subjetividade. Segundo a psicanálise, a patologização da adolescência pode ser compreendida como uma problemática dos vínculos, na medida que identifica uma associação importante entre... E aí vamos às alternativas, né? O desamparo infantil e o desenvolvimento da depressão na adolescência. Letra A. A letra B. A ausência paterna e o desenvolvimento da depressão na adolescência. Letra C. A ausência materna e o desenvolvimento da depressão na adolescência. Letra D. Identifica uma associação importante entre o padrão de apego inseguro na infância e o desenvolvimento da depressão na adolescência. Letra E. Identifica a associação importante entre um padrão de apego intenso na infância e o desenvolvimento da depressão na adolescência. Essa daqui era assim, você tem que ter lido alguma coisa de Aberasturi. Eu não sei se vocês a conhecem, mas é a psicanalista que tem um livro chamado... Na hora que eu vi essa questão, eu disse assim, meu Deus, Aberasturi, né? Que é o livro Adolescência Normal, o enfoque psicanalítico. Não sei se vocês conhecem. E aí eu fiquei, essa questão deve ter pego as referências de lá. E aí fui dar uma pesquisada e tal, e eu achei um artigo que também falava sobre isso, e tinha exatamente a nossa letra D, que é a correta. E aí eu vou até dizer para vocês o artigo, eu anotei aqui. O nome do artigo é Depressão na Adolescência, uma problemática dos vínculos. E aí ele fala, né, nesse artigo que o que tem a ver com o que leva à patologização na adolescência, né, uma depressão na adolescência, é essa questão do padrão de apego inseguro, né? Porque tem aí, bebe das teorias de Bowlby, da teoria do apego, enfim, então teria que ter estudado um pouquinho aí dessas questões, né? Porque Bowlby bebe da psicanálise, né? Ele é psicanalista, e aí ainda tem uma briga aí entre se Bowlby é mesmo da psicanálise, se não é, mas se ele é ou não, assim, né, nos últimos anos, da própria teoria dele, mas a questão é que ele bebeu da psicanálise, né? E aí tem aí a ver com essas questões de apego seguro, evitativo, inseguro, enfim. Aí a leitura dessa questão é sobre isso, né? E aí acho que eu fiquei olhando para eles, será que dá para fazer por eliminação? E eu fiquei pensando, talvez eu consiga eliminar porque eu conheço um pouquinho da psicanálise, mas eu não sei se todo mundo conseguiria fazer por eliminação essa daqui. Porque aí quando eu penso, só o desamparo infantil não seria, né, para a depressão. Nem a ausência paterna, nem a ausência materna, isso não caracterizaria, né, uma depressão na adolescência necessariamente. Já a questão do apego inseguro teria aí muitos, né, para quem aí é da vertente da teoria do apego, teria muito mais possibilidade. Apego intenso nem existe, então eu já descartaria a letra E, por também conhecer a teoria do apego. Mas é isso, teria que ter estudado essa parte. Angélica, eu pensei que fosse algo relativo à teoria do apego. Mas é exatamente isso. É isso mesmo. Parece que ele rompeu depois com a psicanálise. Isso. Só que ainda tem alguns autores que falam que Bowlby é psicanalista. Mas aí, enfim, ele não tá mais aqui pra confirmar pra gente. Todo mundo rompendo com Freud. Não é, mas também bebeu de Freud, né? Rompe depois. Vamos lá. O jovem profissional iniciou a enriquecedora experiência da residência em saúde. Olha vocês. E no segundo ano da formação, mas não, agora não é vocês mais não, começou a apresentar exaustão emocional, despersonalização, baixa realização pessoal e perda da satisfação e eficiência no atendimento aos pacientes.
Essa sintomatologia é compatível com o quadro D. Aí eu fui e grifei aqui, ó. Exaustão emocional, despersonalização, baixa realização pessoal, perda de satisfação e eficiência no atendimento. Tudo isso ligado ao trabalho, certo? Ligado à experiência ali do trabalho. Então, letra C, síndrome do Burnout. Aí já descartaria, né? Fadiga industrial, letra B, depressão, insatisfação profissional, transtorno de ansiedade. Não, letra C é a correta. Eu pensei na teoria do apego, mas não sabia que Bob era psicanalista. Pois é, então, né? Ele não tá aqui pra dizer o que ele era, mas ele bebe sim da psicanálise. Então, Burnout, Raíssa, é isso mesmo. Vamos lá, 26. O cuidado em saúde, pelo menos essa eu acertaria. O cuidado em saúde é um somatório de decisões quanto ao uso de tecnologias. Essa daqui tinha que saber das tecnologias de Merri. Tecnologia dura, tecnologia leve dura. Não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas muito comum cair também. Que tenta ser o mais adequado possível às necessidades de cada paciente, as tecnologias adequadas às necessidades do paciente. Merri, 1997, classifica as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde como tecnologias duras e leves. E aí vamos às questões, às alternativas. Sobre as tecnologias leve e duras, então ele quer saber da leve e dura. Assinale a alternativa correta. E aí vamos lá. Letra A. Tecnologias de relações do tipo produção de vínculo, autonomização, acolhimento e gestão. Essa daqui é a tecnologia leve. Tecnologia leve está ligada a acolhimento, a relação. O que é uma tecnologia leve? Atenção básica, por exemplo, utiliza muita tecnologia leve porque está ligada mais às relações, ao cuidado no acolhimento. Estou dando um exemplo bem assim, para ajudar a entender. Letra B. Tecnologia referente ao uso de equipamentos tecnológicos, normas e estruturas organizacionais. Essa daqui é tecnologia dura. Tá ligada mais... O que é que faz a gente entender melhor leve, dura e dura? A leve não utilizaria de muitos recursos tecnológicos. É uma tecnologia muito mais da relação. A dura, que é a máxima, né? Leve, dura e dura. A dura é a que mais utiliza recursos tecnológicos. Por exemplo, um hospital com um monte de aparelhagem, né, que tem dentro do hospital. Tecnologia dura, certo? Só que a questão está pedindo leve e dura. Então, até agora, não é nenhuma delas. Letra A é leve e letra B é dura. Letra C. Tecnologias utilizadas pelos profissionais para definir a forma de cuidado melhor indicado para cada paciente. Não, esse é o conceito das tecnologias, né, de Merri. Tanto que é o que está exatamente no enunciado. Que tem decisão, cuidado em saúde, somatório de decisões quanto ao uso de tecnologias. Que tenta ser o mais adequado possível às necessidades de cada paciente. E aí, letra C, tá? Tecnologias utilizadas pelos profissionais para definir a forma de cuidado melhor indicado para cada paciente. Exato. Esse é o conceito das tecnologias para Merri. Letra D. Tecnologias que dizem respeito aos diferentes saberes bem estruturados que operam no processo de trabalho em saúde. Letra D é a nossa questão correta. Tá? Fica ali no meio termo. Veja, diz respeito aos diferentes saberes bem estruturados que operam no processo de trabalho em saúde. Não precisa de maiores aparelhagens tecnológicas, mas também não é só sobre a relação. Que esse aí a gente estaria falando da leve e da dura, né? A gente está falando mais de um saber mais estruturado, leve e dura, que opera no processo de trabalho em saúde. Essas tecnologias relacionadas aos aparelhos do hospital, veja, não é que é relacionado aos aparelhos do hospital, mas é as relações. Veja o que são essas tecnologias. É o cuidado em saúde, é um somatório das decisões quanto ao uso de tecnologias, que tenta o mais adequado possível às necessidades de cada paciente. Então, veja, tem um paciente que precisa, de que tecnologia ele precisa naquele momento para aquela situação que ele tem. É uma tecnologia leve, que não vai precisar de tantas aparelhagens, de tantas ferramentas técnicas, de tantos, né, como a dura, com equipamentos tecnológicos.
Então a gente está falando de tecnologias leves, de relação. Talvez esse paciente precise mais de acolhimento, de orientações, não vai precisar de materiais, sabe? E aí eu dei o exemplo da atenção básica para leve e do hospital para dura, porque a gente consegue ter uma noção de o paciente que precisa da tecnologia leve, ele vai ali. Não é que no hospital não vai ter relações, entende? Porque a gente vai ter o acolhimento, o vínculo, etc. Só que dentro do hospital a gente tem recursos tecnológicos. Então, tecnologia dura. Deu para entender melhor? A gente pode depois conversar mais sobre as tecnologias. Porque senão a gente vai ficar preso muito nas questões. Mas é isso, tá? Estudem essas tecnologias. Elas caem. Principalmente quem não viu, né? Precisa conhecer um pouquinho, tá? E aí, letra E, tecnologias que dizem respeito aos saberes médicos, biológicos que operam no processo de trabalho em saúde. Sim, eu que levei ao pé da letra. Tá, mas é isso, pra gente entender como é que funciona, qual tecnologia é necessária para a situação daquele paciente. É nesse sentido. Sim, letra E, tecnologias que dizem respeito aos saberes médicos, biológicos que operam no processo de trabalho e saúde. Não, porque não é só sobre saber médico. É todo um conjunto, né, de cuidados em saúde, certo? Então, por isso não é letra E. E aí, letra D. Para essa questão aqui, precisaria saber as definições de leve, leve dura e dura. Porque tem as três nas alternativas. Só que a que estava pedindo é a leve e dura, certo? 27. Deixa eu ver a hora, tá? Porque quando dá 1 hora de live, o Instagram corta tudo aqui e a gente fica sem nada. Então, eu preciso saber o tempo. O Sistema Único de Saúde, SUS, como sistema de saúde pública, contempla todo o povo brasileiro. A psicologia chega tardiamente ao campo da saúde pública, ainda buscando definir sua atuação e sua contribuição teórica e as formas de incorporação do biológico e do social ao psicológico. Com relação à entrada da psicologia no campo da saúde pública, analisa as afirmativas a seguir. A gente já sabe que todas estão... Não, nessa não. Olha, essa não tá todas corretas. Eu acho que é a única, viu? Porque eu acho que eu fui vendo tanto que todas estavam corretas que eu automaticamente fui achar que essa aqui também estava. Mas enfim, vamos lá. Item 1. A psicologia entra na saúde pública com a dupla função de elaborar formas mais eficientes de lidar com as questões básicas de saúde mental e construir um movimento político de resistência ao modelo neoliberal de gestão social. A gente já olharia, talvez, pelo menos foi o meu olhar, quando eu vi dupla função, eu fiquei, isso aqui tá errado. Aí deixei em stand-by, eu disse, peraí, porque o resto não tá errado, né? Elaborar a forma mais eficiente de lidar com a questão de saúde básica de saúde mental, ok. E construir um movimento político de resistência ao modelo neoliberal de gestão social. Ok, também. É muito aquela coisa, né, de sair do modelo biomédico, enfim, nesse sentido também. Eu fiquei, tá, deixa ela quieta aqui. Aí já fiquei. E aí eu já olho para... vamos lá, como é que analisa a questão? Aí eu já olho para as alternativas. Eu vejo que a 1 tá se repetindo muito. Só tem uma alternativa que não tem a 1. Aí eu já fico, eu acho que ela tá certa. Enfim. Alternativa 2. A psicologia é inicialmente colocada como pertencente ao segundo e terceiro setor da saúde e não ao primário. Olha o alerta aqui. Visto que se partia do pressuposto de que a psicologia trataria a doença mental e não a sua prevenção. Tá errada essa alternativa, essa afirmativa, certo? Porque a psicologia na saúde, e aí o enunciado é sobre saúde pública, ela abrange, ela pode estar, né, em atuação nos 3 níveis de saúde, primário, secundário e terciário. Não se trabalha só com o tratamento, né, da doença, enfim, mas também com a prevenção. E aí a gente tá falando de nível primário. Então tá errada a número 2. Aí o que é que eu já faço? Se eu já entendi que essa aqui tá errada, eu já começo a eliminar nas alternativas onde tá número 2. Então, letra B já não seria, letra D já não seria e letra E já não seria. Eu fico apenas com a letra A e com a letra C. Aí, para poder chegar, eu tenho que ler a terceira alternativa, certo? A terceira afirmativa. O trabalho do psicólogo na saúde pública procura abandonar os enfoques centrados em um indivíduo abstrato
né, ali independente da realidade, e ahistórico, tão frequente na psicologia clínica tradicional. Sim, né? A gente olha para um contexto histórico, para um sujeito, não centrado no seu indivíduo só, por mais que a gente olhe para as subjetividades, mas a gente sempre olha também esse contexto familiar, toda uma história de vida, né, dessa pessoa. Então, quando a gente está falando de saúde, né, então esse terceiro estaria correta. E aí só resta pra gente letra A e letra C. Letra A dizia que só um estava certa. E aí, vejam, como eu tinha eliminado a 2 e eu tinha eliminado as alternativas que tinha 2, eu fiquei com A e com C. A e C tem 1 como correta, então eu já teria deixado para lá a minha dúvida sobre a 1, porque eu já entendi que a 1 está correta de todo jeito. Eu só precisava agora ter certeza da 3. E aí a gente lê e entende que a 3 também tá. Então a alternativa correta, letra C. Certo? É assim que a gente vai também eliminando, né, a alternativa para ajudar a gente a responder. Ok, vamos seguindo. 28. O psicólogo, ao atuar na saúde pública, mais uma de saúde pública, tá? Precisa assumir o compromisso com um novo paradigma assistencial, que por vezes é pouco abordado durante a sua graduação. Entre os conceitos que instrumentalizam o psicólogo para atuar especialmente no campo da saúde pública e que o capacitam nos processos de intervenção e da produção do conhecimento estão. Então, o que é que está, né, dentro dessa instrumentalização do psicólogo para atuar no campo de saúde pública? Letra A. As necessidades sociais de saúde, a multideterminação, multicausalidade das doenças e a prevenção e promoção de saúde. Eu já olharia essa daqui e diria, tá tudo certo. Vamos ver os outros se tem alguma mais completa, se tem, enfim, para poder ir eliminando. Mas eu já deixaria aqui letra A stand-by. Letra B. As necessidades de saúde, a produção da doença psicossomática, não. Entrar tem mais sentido. Produção da doença psicossomática, não é só sobre doença psicossomática. Já elimina a letra B. Letra C. As necessidades sociais de saúde, ok. A determinação psicológica das doenças. Não, porque dentro da saúde a gente não pode olhar só para as questões psicológicas. A gente precisa olhar para o sujeito de forma integral. Então a gente já... não. Letra D. As necessidades sociais de saúde, ok. A multideterminação das doenças, né? Múltiplas causas das doenças. E a prevenção em saúde mental. Veja, não é que está errado. É que a letra A está mais completa. Porque a letra A está dizendo pra gente que é prevenção e promoção de saúde como um todo. E é nisso que o psicólogo da saúde trabalha. Não só na saúde mental. Então, não seria a letra D, porque a letra A está mais completa. Letra E. As necessidades de saúde. Ok. A produção da doença psicossomática, de novo, a gente já entendeu que não. Muito específico. E a prevenção de saúde mental, mais uma também muito específico. Ok. Letra A está mais completa. A resposta é a letra A. Certo? 29. Uma gestante é acompanhada em uma unidade básica. Sua gestação caminha bem, mas ela está profundamente ansiosa, pois não foi uma gravidez desejada. E sua família encontra-se em dificuldades financeiras. A equipe responsável pela paciente se reúne e discute seu caso, não apenas seu quadro clínico. Veja, a equipe se reúne, discute o caso, não apenas o quadro clínico e o desenvolvimento fetal, mas como ajudá-la a reduzir a ansiedade e a criar possibilidades de sua família ter uma renda melhor. Aí a pergunta, né? A questão. Assinale a opção que indica o conceito norteador dessa prática de cuidado em saúde. E aí eu me peguei nessa questão e eu disse, vamos lá. Temos integralidade, letra A, e temos interdisciplinaridade, letra D. Aí fiquei, certo. Qual dos dois?
muito provavelmente eu teria penado nessa questão, nessas duas alternativas. E vocês podem estar se perguntando, não, como assim? Eu já teria marcado integralidade. Mas por que eu fiquei pensando na interdisciplinaridade? Porque, veja, eles estão dizendo que a equipe responsável pela paciente se reúne, discute o caso, né? Tem uma equipe aí, né? Eu já pensei, opa, tem uma equipe inter aqui, pensando aí na necessidade da paciente como um todo. Mas aí mas para pensar em interdisciplinaridade e equipe, a gente precisa pensar em intervenção. O enunciado não está falando que foi feita a equipe se reuniu, juntos fizeram alguma coisa, fizeram uma intervenção. Não, eles estavam discutindo o caso. O que está norteando isso aqui, todo esse conceito, né, é que eles estão discutindo de forma holística, eles estão olhando a paciente como um todo. E isso é integralidade. Por mais que provavelmente essa equipe aqui vá chegar numa interdisciplinaridade, porque vão chegar juntos a abordar a situação da paciente. Aí sim, a gente teria uma equipe interdisciplinar, que juntos ali, cada um com seu saber, mas muito juntos, olhando para muitos aspectos da paciente, estariam ali numa situação de uma equipe interdisciplinar. Eu não sei se fica claro para vocês, eu não sei se foi uma coisa que vocês também se pegaram pensando, mas eu queria trazer, porque assim, tem coisas que pega a gente, né, e a gente fica, e aí? Porque tem muita questão que é assim. Por besteirinha a gente vai marcar a errada, né? Mas enfim, a resposta dessa é integralidade, tá? Porque a gente tá falando de uma equipe que tá se reunindo, pensando na paciente de uma forma holística, de uma forma integral. Questão 30. A avaliação psicológica é um processo estruturado, composto... Questão de avaliação psicológica. Um processo estruturado composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações para a tomada de decisão no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas. E aí onde está uma coisa que eu me peguei aqui com essa questão. Porque diz assim, segundo o Código de Ética Profissional, o psicólogo, ao definir um protocolo de avaliação utilizando testes, deverá garantir que os testes escolhidos... E aí vejam, essa questão para mim tava fácil. Só que ela diz no enunciado que é segundo o Código de Ética Profissional. E isso aqui, todas essas coisinhas que estão aqui nas alternativas, não é do Código de Ética. É da Resolução 31 de 2022, que rege documentos psicológicos, na verdade, testes psicológicos. Documentos não, que rege essa questão dos testes psicológicos, de como é que eles precisam ser feitos. É lá que fala do reconhecimento científico e que tem que ter um parecer favorável no SATEPS, enfim, né? E aí eu fiquei, que estranho, né? Se alguém, pelo menos assim, se eu tivesse errado, tivesse me sido prejudicado, eu iria recorrer, porque eu sei que é besteira, assim, tipo, é uma questão que, pelo menos eu acho que pouquíssimas pessoas erraram. Mas mesmo assim, eu acho que é assim que a gente vai entendendo melhor o que é que a gente pode recorrer, o que é que não pode. A gente tem que observar, tá, isso aqui tá saindo da onde? Já vou mostrar pra vocês aqui realmente cabe recurso e vocês vão entender mais um pouco disso. Mas enfim. E aí, não é que, por exemplo, essa questão aqui, o Código de Ética talvez de forma indireta rege isso aqui, porque a gente precisa ser ético nesse sentido. Mas essas informações que estão nas alternativas, para a gente saber e marcar correto, teria que entender um pouco melhor dessa resolução, da 3122. Então, se tivesse no enunciado falando que era segundo o Código de Ética e a resolução 3122, aí estaria bem mais completo. Enfim, mas vamos lá as alternativas. Letra A, que está perguntando, né, que o psicólogo, para definir um protocolo de avaliação utilizando testes, deve garantir que os testes sejam escolhidos. Aí precisa ser reconhecidos cientificamente e estejam com parecer favorável no site do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, sob o risco de incorrer em falta ética. Essa é a alternativa correta, a letra A. Tá? A gente precisa que seja reconhecido cientificamente e tem que estar com parecer favorável lá do SATEPS. Aí letra B, por que as outras estão erradas? Estejam dentro de sua perícia profissional
e que permitam verificar de forma objetiva os requisitos de avaliação. Não é de sua perícia profissional. Claro que você vai utilizar dos seus conhecimentos técnicos para fazer as avaliações, fazer o teste. Mas antes disso, precisa estar no SATEPS, o teste. Não adianta eu ter uma perícia profissional, mas não estar um teste reconhecido. Letra C. Seja reconhecido cientificamente e que tenha um histórico de ampla utilização no campo da psicologia. Não, só isso não basta. Mais uma vez, precisa ter um parecer favorável do SATEPS. Letra D. Seja de uso privativo do psicólogo e reconhecido cientificamente sob o risco de incorrer em falta ética. Mais um aqui. Não é que esteja errado. Ela só não é, tipo, o obrigatório do obrigatório é completa da completa. Não é. Aqui é a letra A. Porque, antes de tudo e qualquer coisa, precisa ter o parecer favorável do SATEPS. Letra E. Estejam dentro da lista de testes amplamente comercializados, sob o risco de incorrer em falta ética. Não é sobre ter muitos testes, né? Enfim, mesma coisa. Por isso que é a letra A. A cara de Valesca é essa, da avaliação psicológica. 31. O termo retardo mental ganhou conotação pejorativa na referência à condição de algumas crianças e foi substituído por deficiência intelectual, ou no DSM-5, ou por transtorno do desenvolvimento intelectual na CID-11. A CID-11, a gente já está com a CID-11. Eu nem tinha percebido que ele colocou a CID-11 aqui. Enfim. Assinale a opção que apresenta os pilares no seu diagnóstico. E aí essa daqui tinha que ter entendimento do DSM, né? Dos transtornos. E aí estudem DSM, estudem os transtornos. Porque cai, né? Eles estão sempre aí. A gente viu aqui... Não apareceu ela ainda não, mas tem outra mais na frente, que é de borderline. Enfim, eles caem. E aí, dava pra ir, a gente, sei lá, não estudei, não sei. Como é que eu posso ir por eliminação na questão? Tenta achar a mais completa. Porque essa aqui mesmo, né, tem letra A, os prejuízos intelectuais, adaptativos e criativos que ocorrem antes dos 18 anos. Veja uma coisa, tá se repetindo antes dos 18 anos em todas. Então, provavelmente, é antes dos 18 anos mesmo, porque em todas está essa idade, tá? E aí a gente vai lendo, tipo, a resposta correta dessa é a letra E, certo? Tá. As limitações nas habilidades cognitivas e os prejuízos intelectuais, adaptativos e criativos, associados a problemas no funcionamento social que ocorrem antes dos 18 anos. A gente vai pensar, tá, é deficiência intelectual. Aí tem, por exemplo, a letra D. Tá falando de problema de desenvolvimento de linguagem. Talvez não para deficiência intelectual. Não esse o foco. A criança pode até ter, né? A criança ou adolescente, alguma dificuldade na linguagem, mas o foco da deficiência intelectual são as habilidades cognitivas, né? E aí você vai tentando ir por eliminação mesmo, tá? Mas é aquilo, tem que estudar. Mas eu tô dando dicas aqui de quando, tipo, eu pego a questão, poxa, não sei essa. Como é que eu posso fazer pra... Sabe a história do chute, que não pode ser aleatório? É assim que a gente chuta em concursos. 32. Foi de pandemia. E é essa aqui, minha gente, que eu coloquei como cabe recurso. E vamos lá, por que ela cabe recurso? Por mais que seja super simples a questão, mas ela cabe recurso. É a questão que eu acho que ninguém errou ela. Vamos lá. A pandemia de Covid-19 incorporou novas práticas profissionais e consolidou o uso dos meios tecnológicos também no atendimento psicológico. A resolução CFP de número 4/2020 regulamenta os serviços psicológicos prestados por meio de tecnologia da informação e da comunicação durante a pandemia de Covid-19. Para a oferta de serviços psicológicos à distância, o psicólogo deverá realizar o cadastro prévio super simples. Letra A. Plataforma EPSI junto ao respectivo Conselho Regional de Psicologia. As outras, enfim, eliminadas. Letra A é a questão. Só que por que ela caberia recurso? Vocês sabiam que essa resolução foi revogada? Essa resolução não está mais em circulação.
a gente tem uma nova resolução, que é a 9/2024, que retirou a necessidade do EPSI. A gente não precisa mais do EPSI para atender usando as TICs, né? Usando as tecnologias da informação. E aí, por mais que, tipo, o edital, eu fiquei pensando, né? O edital do ENARE foi aberto em julho. E a resolução é de agosto, 31 de agosto, certo? Mas teve a retificação do edital, nananana, então assim, estava em aberto, né? A prova aconteceu após a resolução, a revogação da resolução. Então, caberia recurso, sabe? Por causa disso. Mas é uma questão que provavelmente muito difícil alguém fazer recurso dela, porque é uma questão muito simples. Mas eu fiquei muito atenta a isso dos recursos, principalmente depois da prova da EBSE. Eu não sei se alguém aqui fez EBSE. E aí eu fiz, né, o último que teve, inclusive passei, estou esperando aí a posse, que quem sabe um dia, né? Mas enfim. E aí, na prova da EBSE, teve 3 questões, eu acho, que era da resolução dos documentos psicológicos, a resolução antiga, 007/2009. Acho que é 007/2009, a resolução antiga, nem me lembro mais agora. Mas as 3 questões eram da resolução antiga dos documentos psicológicos. E hoje a gente tem uma resolução que é a 06 de 2019, que é a que fala dos documentos psicológicos. E aí, na prova, tava a resolução antiga. 3 questões com a resolução antiga. Eu fiz recurso nas 3. Construí o recurso, aceito. Ganhei as 3 questões. Eu sozinha não, né? Todo mundo. Porque, inclusive, eu errei, eu acho que 2. Porque, gente, a resolução mudou completamente. Eu já não sabia mais o que era que tinha na 007/2009, não. Eu tinha estudado a de 2019. Aí eram umas coisas que, assim, já tava até errado, porque a resolução foi revogada. E aí, enfim, recurso funciona, certo? Aí a gente precisa ir atrás quando tá errado. E aí eu falo muito disso, principalmente depois da EBSE, eu fiquei assim, eu disse, não acredito não que fizeram isso. E com resolução, não sabem nem das resoluções da gente, não sei o que, fiquei arretada. Aí por isso que eu fico agora assim, atenta a esse negócio das resoluções. Deixa assim que eu acertaria, lembrei da tua aula de tópicos. Pois é, falando do EPSI, né? Na época, ainda tínhamos o EPSI precisando, né, da obrigatoriedade. Acabou de agosto para cá. 33. Um paradigma a ser ultrapassado na clínica psicossocial, na área de álcool-drogas, é o da criminalização das pessoas que usam drogas. No campo das intervenções psicossociais, o psicólogo deverá atuar com o objetivo de... Essa daqui é aquela de você olhar a que está mais completa para poder responder. A alternativa dessa correta é a letra E, tá? Ampliar o pertencimento social e o direito social das pessoas que usam drogas. E aí, por que as outras não? Letra A. Vincular as pessoas que usam drogas ao atendimento médico-psiquiátrico. Não, né? Não é só sobre isso, não é só atendimento médico-psiquiátrico. Letra B. Aumentar o tempo de abstinência das pessoas que usam drogas. Não também, né? A gente vai fazer um processo danoso às pessoas, aumentando o tempo de abstinência, deixando elas sofrerem. Letra C. Inserir as pessoas que usam drogas em algum programa de redução de danos. Veja, você poderia ficar, poxa, essa aqui é bacana, mas ainda é sobre... Tá específico demais, não é assim, a gente não coloca todo mundo no programa de redução de danos. Tem gente, por exemplo, que vai querer abstinência. Então não é sobre colocar na caixinha, a gente precisa, por isso que a letra E tá certa, né? Ampliar o pertencimento social e o direito social das pessoas que usam drogas. A gente tá olhando para a pessoa, né, de como um todo, enfim. Letra D. Vincular as pessoas que usam drogas a alguma psicoterapia individual ou grupal. Não, tem muitas outras coisas também a serem feitas, né? Não é só sobre, volta aqui na psicoterapia individual, grupal e tá resolvido, enfim. Letra E é a mais ampliada, é a mais completa, que fala de ampliar o pertencimento social e o direito social das pessoas que usam drogas, certo? Esse é o objetivo das intervenções psicossociais, inclusive o enunciado já fala pra gente. A gente não tá trazendo só as questões psíquicas, é psicossocial. Por isso que é muito importante, gente, enunciado às vezes dá a resposta pra gente.
Então não deixem de ficar atentos, né? Tá falando em intervenção psicossocial, então a gente precisa considerar a questão social aqui, muito mais do que, enfim, porque tá falando de intervenção psicossocial. Então, letra E. Certo? Eu ficaria em dúvida na que fala em redução de danos. Pois é. Imaginei mesmo, porque a gente olha, né, já pensei, tá, essa aqui é massa, mas aí tem essas duas coisas. Porque não dá pra ficar focado só em redução de danos, porque tem pessoas, né, que vão pensar em outras coisas e vão desejar outras coisas. E número 2, a gente não pode pensar só na questão psicológica, enfim, né? E sim, a letra C estaria dentro da intervenção psicossocial, beleza, de fato. Mas eu acho que esse olhar não é só sobre redução de danos para todo mundo, sabe? A gente precisa o que é que, de uma forma ampliada, cabe a todo mundo. O que cabe a todo mundo é entender o que é para o paciente, o que é para a pessoa, né? E aí, letra E, mais ampliada e mais completa, certo? É muito mais nesse sentido. Lembra, vai ter alternativa que não vai estar errada, é que ela não vai estar completa. E essas são as piores, assim, sabe? Que é pra gente poder, eita, aí fica na dúvida. Procura a que tá mais completa, a que tá trazendo mais ampliação, focando e prestando atenção no que a NSA tá pedindo. Certo? 34. Amei a dica de olhar a opção mais completa. Eu fico perdida pensando que tem mais de um item correto. Super comum, né? E detalhe, né? É comum a gente ficar perdida no que tem mais de um item correto e marcar errada. É incrível isso. 34. A psicanálise trouxe, mais uma da psicanálise, gente, um novo olhar sobre a gestação, ao descrever a dinâmica psicológica da parturiente. Eu botei até aqui, que essa é difícil. Sobre as ansiedades da gestação, analisa as afirmativas a seguir. Item 1. As ansiedades da gestação se estruturam sobre uma armação, que é a reativação de angústias do nascimento. As ansiedades da gestação se estruturam sobre uma armação, que é a reativação de angústias do nascimento. Está correto. Alternativa 2. Afirmativa 2. As ansiedades da gestação são de perda, de esvaziamento, de castração, de castigo pela sexualidade e de defrontação com o desconhecido, o filho. Vocês poderiam estar se perguntando, como assim castigo pela sexualidade? Isso aqui tá certo. Tá, já dando spoiler, as 3 estão corretas. Mas é a história de que você tem toda uma questão com a sua sexualidade quando envolve a gestação, tem algumas renúncias, tem toda uma questão da sexualidade, não só sexo, tá? Lembra que a psicanálise, quando fala de sexualidade, não tá falando só de sexo, mas de toda essa coisa da relação da mãe com o filho, enfim. Então tá tudo correto aqui, né? Inclusive tudo isso aqui é para Freud mesmo, o que tá sendo posto aqui. Terceiro, o interjogo das ansiedades produz um estado de confusão com as sensações concomitantes de estranheza, despersonalização e perda de identidade. Sim, né? A ansiedade trazendo estranheza com esse próprio corpo, esse novo corpo, né, que está se formando, enfim. Despersonalização justamente por essa estranheza, né, não se reconhecer muitas vezes nesse corpo. E perda de identidade, porque aí agora você está construindo uma nova identidade, enfim. E aí é uma questão que você precisa ter um conhecimento pelo menos básico da psicanálise, assim, para entender um pouco do que é que Freud traz sobre essa questão da gestação com o filho, com parentalidade, enfim, para poder conseguir responder. Eu achei uma questão difícil, porque eu não acho que todo mundo tem que ter acesso a entender isso aqui nas minúcias, né? Mas enfim, FGV tá aí falando de psicanálise. É a letra E, as 3 estão corretas, certo? A lá Freud essa questão. 35, dá pra gente fazer mais uma? Eu acho que sim, acho que dá pra mais essa. E eu vou fazer assim, tá, gente? Depois a gente continua em outro momento, depois eu marco novamente pra gente continuar. Eu acho que é bacana a gente poder responder questões.
Mas vamos lá, faço a 35 e encerro, porque senão o Instagram mesmo vai se encerrar por si só aqui. Mais uma que não é tão específica, né? Equipe é multi. E aí, as equipes multiprofissionais da atenção primária, saúde é multi, são compostas por profissionais de saúde de diferentes áreas de conhecimentos que atuam de maneira complementar e integrada com as equipes de atenção primária à saúde e da rede de atenção à saúde. Gente, equipe é multi super recente, porque antes a gente tinha o NASF, não nomeia mais assim, né? Mudamos para equipe é multi agora. E aí caiu, achei interessante. Não deveria ser aqui, nos conhecimentos específicos, mas tá aqui. As opções a seguir apresentam ações desenvolvidas prioritariamente pela EMULT, à exceção de uma. Assinale. Letra A, atendimento individual em grupo e domiciliar. Letra B, calma, o que a enunciado está pedindo é exceto, certo? As opções a seguir apresentam ações desenvolvidas pela equipe EMULT, exceto uma. A gente vai tirar aqui não é, tá? Atendimento individual em grupo e domiciliar. A oferta de ações à distância. Eu não analisei essa questão não, agora que eu estou percebendo isso. Estou vendo ela pela primeira vez aqui. A oferta de ação à saúde à distância. Letra C, o matriciamento e intervenções no território. Matriciamento, ok. A oferta de ações à saúde à distância, ok. Letra D, as atividades coletivas e a construção de projetos terapêuticos. As atividades coletivas, ok. Letra E, o desenvolvimento de práticas setoriais. Tá, entendi, porque a letra E que é a correta, que na verdade é a exceto. É porque a prática é intersetorial, né? Você não tá num setor só, são intersetoriais. E aí por isso que a letra E é a que é exceto. Eu tava estranhando a letra A, o atendimento individual, em grupo e domiciliar. Mas é isso, também é feito o atendimento individual. É porque eu olho muito para atenção básica do sentido grupal da coisa, né? Mas também é feito o atendimento individual, então a letra A tá correta. Então a letra E, tá? Aqui é exceto porque é prática intersetorial. Ok, gente, paramos na 36. Eu pretendo voltar com vocês em outro momento. Depois eu marco a data. Essa semana eu não consigo mais. Mas é isso. A partir da semana que vem eu consigo dizer pra vocês quando é que a gente retoma pra responder. E até fechar a prova. Depois a gente vê isso. Que bom tê-los por aqui. Foi ótimo. Ótimo, eu vou ter que sair pra pegar o ônibus também. Adorei. Muito obrigada pela atenção e oportunidade. Que bom, que bom. Pois vamos. Na semana que vem eu falo pra vocês pra gente retomar. E aí essa aqui vai ficar gravada também, tá? E aí é isso, obrigadinha. A gente se vê depois. Tchau, tchau.